cansado de ver, a cada primavera, aquelas mudas pálidas e esticadas que dobram com qualquer brisa. Você se dedica, compra as melhores sementes, mas acaba com fios finos que mal sobrevivem ao transplante. E se eu te dissesse que 99% do que sabemos sobre plantio está totalmente defasado? Hoje, eu vou revelar não apenas uma dica, mas um sistema completo. Um método que agrônomos e especialistas só discutem nos bastidores. Este é o segredo que, em 2026, será o novo padrão de ouro para obter mudas robustas, fortes e vigorosas. Fique até o final e descubra como programar suas sementes para o sucesso absoluto desde o primeiro dia. Antes de mergulharmos nesse método secreto, precisamos entender por que as abordagens tradicionais falham tanto. A maioria de nós faz o de sempre. Compra um substrato comum, hidrata as sementes, planta e coloca no parapeito da janela. Depois, não entendemos por que a planta cresce torta em busca de luz ou adoece tão fácil. O erro é que criamos um ambiente artificial e delicado demais. O solo de loja muitas vezes é estéril, sem vida microbiana. A janela oferece luz de um lado só, e a temperatura constante deixa a planta mimada. É como criar um filho em uma redoma de vidro. No primeiro contato com o mundo real, ele não resiste. Nosso novo método segue uma lógica diferente. Não vamos apenas dar conforto. Vamos simular desafios naturais que forçam a planta a lutar e se fortalecer desde o início. Não estamos aqui para mimar mudas. Estamos aqui para treinar campeãs de colheita. A primeira e mais importante mudança de mentalidade que você precisa fazer é parar de enxergar o plantio como o simples ato de colocar uma semente na terra. O nosso método baseia-se no conceito de programação de sementes. Imagine que cada semente é um pequeno computador com um sistema operacional em modo de espera. Ali está guardada toda a informação da futura planta, sua altura, a cor dos frutos e a sua resistência a doenças. Nossa tarefa não é apenas despertá-la, mas ativar as instruções certas. Precisamos enviar um sinal claro à semente. O mundo onde você vai viver exige que você seja forte, robusta e tenha raízes poderosas. A maioria dos cultivadores acaba enviando o sinal errado. Relaxe, está tudo bem. Cresça rápido em direção à luz e não se preocupe com as raízes. Esse erro é o que gera aqueles caules finos e frágeis. Nós, por outro lado, através de um conjunto de técnicas que vou mostrar adiante, vamos ativar desde o início o programa de desenvolvimento radicular e o fortalecimento do caule. Essa é a diferença fundamental do nosso método. Nós não reagimos aos problemas quando eles aparecem. Nós os evitamos a nível genético, definindo o vetor de crescimento correto antes mesmo que o primeiro broto surja. O segundo pilar do nosso sistema é o que chamamos de estresse controlado. Soa um pouco assustador, não é? Temos o costume de proteger nossas mudas de qualquer tipo de adversidade, mas é exatamente aí que está o erro. Pense nas plantas que crescem na natureza. Ninguém as rega com hora marcada ou garante uma temperatura perfeita o tempo todo. Elas sobrevivem e prosperam justamente porque se adaptam às variações do ambiente. O nosso papel é recriar essas condições de forma controlada. O estresse controlado não é um sofrimento para a planta, é um treinamento. Nós aplicamos pequenos choques de realidade para despertar os mecanismos de defesa da muda. Pode ser uma queda rápida na temperatura, deixar a terra secar um pouco mais antes da próxima rega, ou utilizar um espectro de luz específico. Cada estímulo desses impede que a planta cresça de forma frágil e esticada. Em vez de apenas ganhar altura, ela passa a investir energia no que realmente importa. Um sistema radicular forte e um caule robusto. É como o fortalecimento do nosso próprio corpo. Quem está acostumado com o frio raramente adoece. Da mesma forma, uma muda que passa pelo estresse controlado
estará muito mais preparada para o transplante no campo, suportando melhor as variações climáticas e as pragas. Ela deixa de ser uma princesinha mimada para se tornar uma verdadeira guerreira, pronta para produzir. Vamos direto para a prática. Tudo começa com o despertar das sementes, e aqui vamos esquecer aquela técnica comum de apenas mergulhá-las na água ou em soluções químicas simples. O que vamos preparar é um verdadeiro coquetel energético em 3 etapas, que não serve apenas para acordar a semente, mas para dar a ela um impulso inicial de pura força. A primeira fase é a desinfecção e o amolecimento da casca, e nada de química pesada por aqui. Use um copo de água da chuva ou água de degelo. Se não tiver, basta congelar, e depois descongelar um pouco de água filtrada que tenha ficado em repouso. Adicione a essa água de 2 a 3 gotas de extrato de babosa, de preferência uma folha que tenha ficado na geladeira por pelo menos 1 semana, e uma colher de chá de cinzas de madeira peneiradas. A babosa é um dos bioestimulantes naturais mais potentes que existem, além de ser um excelente antisséptico. Já as cinzas, além de desinfetarem, enriquecem a água com potássio e fósforo de uma forma que a planta absorve instantaneamente. Deixe as sementes de molho nessa mistura por cerca de 2 a 3 horas. No caso de sementes com a casca mais resistente, como as de pimentão ou berinjela, pode deixar por até 4 horas. Esse primeiro passo elimina qualquer patógeno da superfície e amolece a armadura externa da semente, preparando-a para absorver todos os nutrientes. É como tirar o agasalho pesado de um atleta logo antes dele começar o treino. Depois da primeira etapa, seguimos para a segunda e a terceira fases, que são feitas quase ao mesmo tempo. A segunda etapa é a saturação de energia. Para isso, preparamos uma nova solução. Em um copo daquela mesma água de degelo, colocamos apenas uma pontinha de faca de ácido succínico, só alguns cristais mesmo. O ácido succínico funciona como um energético natural para as plantas, estimulando a respiração celular e acelerando o metabolismo. É ele que dá à semente aquele impulso necessário para um começo vigoroso. Após enxaguar as sementes da primeira solução, deixe-as mergulhadas nesta mistura de ácido succínico por apenas 30 a 40 minutos. Não precisa de mais do que isso. E é aqui que começa a terceira e mais importante etapa, o choque térmico. Com as sementes ainda na solução, leve o recipiente à geladeira por 2 horas, de preferência na gaveta de legumes, onde a temperatura fica em torno de 4 ou 5 graus. Depois, retire e coloque em um local aquecido por mais 2 horas. Pode ser perto de um aquecedor ou em um ponto da casa que esteja a uns 25 graus. Repita esse ciclo 2 vezes. Esse contraste de temperatura imita as variações naturais do ambiente e serve como um gatilho de estresse que ativa os genes de resistência da planta. A semente entende que precisa estar preparada para qualquer condição climática. Após esse procedimento, elas estão prontinhas para o plantio. Vamos falar agora do que realmente importa: o solo. Esqueça aquelas misturas prontas de turfa que você encontra por aí com o rótulo de universal. No geral, elas são pobres em nutrientes, muito ácidas e, para ser sincero, sem vida nenhuma. Nós vamos criar o nosso próprio substrato vivo. Não é apenas terra, é um verdadeiro ecossistema em miniatura. A base do nosso substrato não será a turfa, mas sim uma mistura de composto orgânico maduro e humus de minhoca, na proporção de 1 para 1. O composto garante a estrutura e a nutrição básica, enquanto o humus funciona como um concentrado de micro-organismos benéficos, enzimas e ácidos úmicos. Ele literalmente traz vida ao solo. Se você não tiver composto em casa, pode usar uma turfa de boa qualidade com pH neutro, mas será preciso ativá-la. Para isso, vamos adicionar agentes de aeração à mistura. E não estamos falando de qualquer areia,
mas de uma combinação de areia de rio grossa com vermiculita. A vermiculita é um mineral fantástico que absorve a umidade e a libera lentamente para as raízes, evitando tanto o ressecamento quanto o excesso de água. Além disso, ela garante a oxigenação, o que é vital para o desenvolvimento da planta. A proporção é a seguinte: para cada 3 partes da nossa base, usamos uma parte da mistura de aeração. Essa é a nossa receita principal, mas ainda falta o grande ingrediente secreto. Agora, o segredo que vai transformar seu substrato de bom em extraordinário. Esse componente é a micorriza. Se você ainda não conhece esse nome, preste bem atenção. A micorriza é uma simbiose entre as raízes e fungos microscópicos. Mas não se engane, eles não fazem mal à planta. Pelo contrário, eles formam uma parceria perfeita. O micélio desses fungos se espalha pelo solo por metros, multiplicando a área de absorção das raízes. Eles buscam água e nutrientes essenciais, como o fósforo, que a planta muitas vezes não consegue acessar sozinha, e entregam tudo direto na raiz. Em troca, a planta compartilha o que produz na fotossíntese, os açúcares. É a colaboração ideal. As mudas que crescem com micorriza desenvolvem raízes muito mais potentes. Elas não dependem tanto de fertilizantes, resistem melhor à falta de água e ficam protegidas contra doenças, já que esses fungos benéficos ocupam o espaço e barram os micro-organismos ruins. Hoje, você encontra produtos com micorriza facilmente em qualquer loja de jardinagem, geralmente em pó ou granulado. Para um balde de 10 litros do nosso substrato, basta adicionar 1 ou 2 colheres de sopa e misturar bem. Com isso, você recruta aliados valiosos que vão trabalhar pela sua planta durante toda a vida dela. Depois de preparar as sementes e o solo, vamos para o próximo segredo: a técnica do arranque a quente. Mas o que é isso, afinal? A ideia é enganar as nossas sementes, fazendo-as acreditar que não estão naquela terra fria de final de inverno, mas sim num solo de primavera perfeitamente aquecido. Isso gera um crescimento explosivo. Sementes em solo frio costumam demorar para reagir, ou pior, acabam apodrecendo. Por isso, vamos dar a elas uma recepção bem calorosa. Um dia antes da semeadura, coloque o substrato nos recipientes, sejam copos ou bandejas. Depois, regue generosamente com água quente, por volta de 60 a 70 graus. Atenção! Não use água fervendo para não eliminar os micro-organismos benéficos, mas precisa estar bem quente. Em seguida, cubra tudo com filme plástico ou vidro e deixe no lugar mais quente da casa, como perto de um aquecedor ou sobre um piso térmico. O objetivo é que, após 24 horas, a temperatura interna do solo esteja estável, entre 25 e 28 graus. Esse truque simula o despertar da natureza na primavera e envia um sinal poderoso para a semente. Chegou a hora. Pode crescer rápido e com toda a força. Assim que o solo está aquecido e pronto para receber as sementes, chega a hora do plantio. O método Hot Start é bem simples de fazer, mas exige atenção aos detalhes. Um dia antes de semear, enchemos os recipientes com o substrato, deixando uns 2 centímetros livres até a borda. Regamos com água quente e deixamos em um local aquecido, coberto com plástico filme. Agora, no momento do plantio, retiramos o plástico. Sinta a temperatura da terra. Ela deve estar morna e agradável ao toque. Se a superfície estiver um pouco seca depois de um dia, não se preocupe, é normal. Agora, fazemos pequenos sulcos ou covinhas, dependendo do que vamos plantar. E aqui vem um ponto fundamental. Antes de colocar a semente, borrife esses sulcos novamente com água morna. Nada de água fria. Isso ajuda a manter a temperatura ideal. Só então colocamos nossas sementes já preparadas e programadas. Elas vão direto para um ambiente com a umidade e o calor perfeitos. Isso cria um efeito sauna,
o que estimula uma germinação muito mais rápida e uniforme. Em vez de esperar uma semana ou 10 dias, você verá os primeiros brotos surgirem já no terceiro ou quarto dia. Isso economiza tempo e garante que a semente use toda a sua energia para um arranque poderoso. Outro ponto que muita gente acaba ignorando é a geometria do plantio. A gente costuma semear a lanço ou em fileiras certinhas, mas a verdade é que a natureza não gosta muito de perfeição geométrica. O segredo está em criar o que chamamos de competição saudável. Quando os brotos ficam a uma distância equilibrada, nem muito longe, nem perto demais, as raízes começam a disputar água e nutrientes. Se for bem feita, essa disputa não enfraquece a planta. Pelo contrário, estimula as raízes a crescerem com mais vigor, tanto para baixo quanto para os lados. É como se elas dissessem umas às outras: esse espaço é meu, preciso me fixar aqui melhor que a minha vizinha. Em vez de fazer fileiras retas, tente plantar em zigue-zague ou em pequenos grupos de 2 a 3 sementes, caso pretenda descartar o broto mais fraco depois. Para a maioria das culturas, como tomate ou pimentão, a distância ideal na fase de mudas é de uns 3 a 4 centímetros. Isso é o suficiente para que as folhas não façam sombra umas nas outras, mas permite que as raízes sintam a presença da planta ao lado. Essa técnica cria a base para um sistema radicular forte e bem ramificado, que é o alicerce fundamental de toda a planta. Vamos entender melhor a importância de um bom padrão de semeadura. Imagine uma única muda em um vaso grande. Suas raízes não têm incentivo para explorar o espaço. Afinal, por que se esforçar se há recursos de sobra por todos os lados? Ela pode lançar apenas 1 ou 2 raízes principais para baixo e parar por aí. Agora, imagine um cenário diferente. Várias mudas no mesmo volume de terra, posicionadas estrategicamente para criar uma competição saudável. À medida que cada raiz cresce para os lados, ela encontra a zona de influência da vizinha. Isso a obriga a mudar de direção, ramificar e buscar novos caminhos. O resultado: todo o solo do recipiente é preenchido por uma rede densa de raízes finas. São elas, e não as raízes grossas centrais, as grandes responsáveis por absorver a maior parte da água e dos nutrientes. Na hora de transplantar, você verá que o torrão não se desfaz. Ele estará totalmente envolvido por raízes brancas e saudáveis. Uma planta assim sofre o mínimo de estresse no transplante e começa a crescer imediatamente no novo local. Já aquela muda com apenas algumas raízes longas levará muito mais tempo para se adaptar e se recuperar. Portanto, a geometria do plantio não é uma questão estética, mas sim uma técnica agrícola poderosa para formar o sistema radicular perfeito desde o início. As sementes já foram plantadas em um solo fértil e aquecido, seguindo o espaçamento ideal. E agora, qual o próximo passo? O erro mais comum nesta etapa é cobri-las com o próprio substrato usado no plantio. Uma camada de terra pesada pode sufocar a semente e, após a rega, formar uma crosta dura, impossível de ser rompida pelos brotos mais delicados. Em vez disso, vamos utilizar o que chamamos de cobertura respirável. Trata-se de uma mistura leve, solta e estéril que cumpre várias funções ao mesmo tempo. Ela permite a circulação do ar, mantém a umidade ideal, evita o surgimento de mofo na superfície e não oferece resistência ao crescimento da planta. A receita para essa cobertura é muito simples. Misturamos partes iguais de vermiculita, areia grossa de rio e carvão vegetal, ou ativado, bem triturado. A vermiculita ajuda a regular a umidade. A areia garante que a mistura permaneça aerada e não compacte. Já o carvão atua como um poderoso antisséptico natural, prevenindo doenças como a canela preta e outros fungos que são fatais para as mudas jovens. Espalhamos essa mistura sobre as sementes em uma camada fina, de no máximo meio centímetro.
Isso é o suficiente para protegê-las e criar o microclima perfeito para a germinação. Usar a cobertura respirável é um passo simples, mas extremamente eficaz. Vamos relembrar as suas vantagens e a forma correta de aplicar. Depois de distribuir as sementes sobre a superfície já firme e úmida do nosso substrato, você vai usar aquela mistura seca de vermiculita, areia e carvão que preparamos. Espalhe de forma uniforme, como se estivesse salpicando sal em uma receita. A camada deve ser bem fina, entre 3 e 5 milímetros, apenas o suficiente para cobrir as sementes. Agora, um detalhe muito importante. Nada de usar o regador. Isso é fundamental, pois o jato de água pode tirar as sementes do lugar e acabar compactando a cobertura. Em vez disso, use um borrifador de névoa fina com água morna, apenas para dar uma leve umedecida na superfície. Lembre-se que a umidade principal para a semente já está no solo, logo abaixo dela. Por fim, cubra o recipiente com plástico filme ou uma tampa transparente e coloque em um local quente e escuro até que surjam os primeiros sinais de germinação. Essa cobertura respirável cria o ambiente ideal de umidade e circulação de ar, permitindo que os seus brotos nasçam com muito mais facilidade e vigor através dessa camada protetora. As primeiras mudas apareceram, e o que a gente costuma fazer? Começamos a regar com todo cuidado, todo santo dia, mantendo a terra sempre úmida. Mas olha só, esse é um dos maiores erros. É exatamente por isso que as plantas crescem fracas e com raízes muito rasas. Afinal, se a planta tem água de sobra na superfície, por que ela iria se esforçar para buscar lá no fundo? Em vez disso, vamos aplicar o método da rega pulsante, que usa o princípio do estresse controlado. A ideia é criar períodos curtos e monitorados de seca. Funciona assim: deixamos a camada superficial da terra, cerca de 1 centímetro ou 1,5 centímetros, secar totalmente antes da próxima rega. Quando a planta sente que a umidade na superfície acabou, ela recebe um sinal poderoso: busque água no fundo. É aí que ela começa a expandir suas raízes com força, ocupando todo o espaço do vaso. Isso faz com que o sistema radicular trabalhe, tornando a planta muito mais robusta e resistente. Mas atenção, não deixe as folhas murcharem. O segredo é apenas esperar a camada de cima secar. Esse método não só estimula o crescimento das raízes, como também previne o apodrecimento e afasta aqueles mosquitos de fungo que adoram terra sempre encharcada. Como funciona a rega pulsante na prática? É tudo muito simples e faz todo o sentido. Assim que as sementes brotarem e você retirar o filme plástico, é hora da primeira rega, feita com bastante cuidado. O ideal é não regar por cima, mas sim pelo pratinho, para não revirar a terra perto dos caules, que ainda são bem delicados. Coloque água morna e descansada no prato e espere uns 20 ou 30 minutos, até que o solo absorva bem a umidade. Depois, não esqueça de jogar fora o excesso de água que sobrar no prato. A partir daí, é só esperar. Deixe as mudinhas quietas por 1, 2 ou até 3 dias. Tudo vai depender do calor e da umidade do ambiente. Vá testando a terra com o dedo todos os dias. Quando sentir que a camada de cima secou até a profundidade de uma falange e a terra estiver soltinha, é sinal de que chegou a hora de regar de novo. Repita o processo. Regue bem pelo pratinho, até que toda a terra fique úmida, e depois, deixe secar novamente. Esse ciclo de rega profunda e secagem visível é o que chamamos de modo pulsante. Ele faz com que as raízes trabalhem de forma ativa, alternando entre absorver a água e respirar no solo seco. Esse método garante que, na hora do transplante, você tenha mudas com raízes extremamente fortes, densas e saudáveis. Assim que os primeiros brotos surgirem, leve os recipientes imediatamente para a luz. E é aqui que entra um segredo fundamental sobre o espectro luminoso.
A luz natural da janela, principalmente no final do inverno ou início da primavera, costuma ser insuficiente. As mudas buscam luz instintivamente, e se a fonte for fraca, elas acabam esticando demais, ficando finas e frágeis. Por isso, o uso de lâmpadas de cultivo, as chamadas fitolâmpadas, é indispensável. Mas não basta apenas iluminar. É preciso saber fazer do jeito certo. Na fase inicial, desde a germinação até o surgimento das primeiras folhas verdadeiras, a planta precisa desesperadamente de luz no espectro azul. A luz azul, com comprimento de onda entre 440 e 460 nanômetros, funciona como um regulador natural. Ela envia um comando claro para a planta. Não tenha pressa de crescer para cima agora, foque em construir uma base sólida. Sob a influência do azul, as células do caule se multiplicam, mas não se alongam. O resultado é um caule robusto, grosso e bem firme, com folhas de um verde intenso e bem viçosas. Por esse motivo, nessa etapa, utilizamos lâmpadas específicas para mudas, onde o azul predomina, ou ajustamos nossos painéis de espectro total para priorizar essa cor. O tempo ideal de exposição nesse estágio é de 12 a 14 horas de luz por dia. Quando as nossas mudas crescem, ganham força e surgem as primeiras 2 ou 3 folhas verdadeiras, para além das cotiledonares, é o momento de ajustar a nossa dieta de luz. Continuar utilizando apenas o espectro azul, a esta altura, seria um erro. Agora, a planta precisa focar no desenvolvimento da sua massa verde, e o grande responsável por esse processo é o espectro de luz vermelha, com comprimentos de onda entre 640 e 660 nanômetros. A luz vermelha estimula o alongamento das células e intensifica a fotossíntese. Ela envia um sinal claro à planta. A base está pronta. Agora é hora de crescer. Mas não se trata simplesmente de desligar o azul e ligar o vermelho. O cenário ideal é o uso de lâmpadas de cultivo de espectro total, as chamadas Full Spectrum, que combinam os picos de azul e de vermelho. Esse tipo de iluminação é o que melhor simula a luz natural do sol. Caso você utilize lâmpadas separadas, comece a introduzir a luz vermelha gradualmente, até atingir uma proporção de, aproximadamente, 2 partes de vermelho para 1 de azul. Isso garante um crescimento equilibrado. O caule continua a ganhar robustez graças ao azul, enquanto as folhas se expandem sob a influência do vermelho. Assim, a planta se desenvolve de forma harmoniosa e sem deformações. Quanto ao fotoperíodo, você pode aumentar gradualmente a exposição à luz para até 16 horas por dia. A luz garante metade do sucesso, mas a outra metade depende da temperatura ideal. É aqui que voltamos ao nosso princípio de estresse controlado através da imitação da natureza. No ambiente natural, a temperatura nunca é a mesma durante o dia e a noite. O sol aquece a terra de dia e ela esfria à noite. As plantas são geneticamente adaptadas a essas variações. É justamente esse resfriamento noturno o fator crucial para evitar que as mudas estiolem, ou seja, que cresçam muito finas e frágeis. À noite, no escuro, não há fotossíntese, mas a planta continua respirando e gastando o açúcar acumulado durante o dia para crescer. Se a noite for tão quente quanto o dia, esse crescimento acontece rápido demais e apenas em comprimento. O caule estica e fica fraco. Agora, se baixarmos a temperatura à noite, os processos de crescimento desaceleram. A planta para de desperdiçar energia e começa a acumulá-la, focando no fortalecimento do caule e no desenvolvimento das raízes. Por isso, nosso objetivo é criar essa variação térmica diária. Durante o dia, sob as luzes, mantemos uma temperatura agradável, entre 20 e 22 graus. Já para o período da noite, precisamos encontrar uma forma de reduzi-la. Como garantir que nossas mudas tenham a oscilação de temperatura ideal?
Existem algumas formas simples de fazer isso. A mais óbvia é, se as suas mudas ficam no parapeito da janela, você pode encostá-las no vidro frio durante a noite. Geralmente, isso já basta para baixar a temperatura em alguns graus. Se você tem uma varanda fechada, onde a temperatura noturna fica em torno de 15 ou 16 graus, saiba que esse é o lugar perfeito para as plantas passarem a noite. Alguns jardineiros chegam a levar as caixas para um corredor ou varanda mais fresca por algumas horas. O segredo aqui é evitar correntes de ar. Mas quais são os números ideais? A diferença recomendada é de 5 a 7 graus. Ou seja, se durante o dia a temperatura está em 22 graus, o ideal seria baixar para 15 ou 17 à noite. Mesmo uma queda para 18 graus já traz resultados visíveis. Esse cuidado simples, que muitos ignoram, é uma das ferramentas mais eficazes para conseguir mudas fortes, firmes e compactas. Plantas acostumadas com essa variação estarão muito mais preparadas para o plantio definitivo no solo, onde as noites frias são algo normal. Chegamos agora ao 20º e último passo do nosso método secreto, a primeira fertilização inteligente. E atenção, não estou falando de uma rotina de adubação, mas sim da primeiríssima dose. Como usamos aquele nosso solo vivo, rico em composto e humus, as mudas já têm todo o alimento necessário para esse início. Fertilizar cedo demais, principalmente com nitrogênio, é um erro grave. Isso força um crescimento acelerado da parte verde, mas deixa a planta fraca e prejudica o desenvolvimento das raízes. Por isso, nossa primeira intervenção não será apenas para nutrir, mas para estimular e fortalecer a planta como um todo. O momento ideal é quando surgirem as primeiras 2 ou 3 folhas definitivas. Para isso, vamos preparar um chá verde especial. Você vai precisar de um frasco de 1 litro. Preencha 1/3 dele com urtiga, que pode ser fresca ou seca. A urtiga é uma fonte incrível de silício, um mineral que reforça as paredes celulares, deixando o caule e as folhas muito mais resistentes. Cubra a urtiga com água quente, mas sem ferver, e deixe descansar por 24 horas. Depois, é só coar. O resultado é um elixir super concentrado. Agora, dilua esse extrato em água na proporção de 1:10. E aqui vem o toque final. Adicione apenas 1 gota de iodo para cada litro dessa mistura. O iodo acelera o metabolismo e blinda a imunidade da planta. Com essa solução, regue as mudas diretamente na base, garantindo que a terra já esteja úmida. Por que essa mistura específica e por que o momento da primeira fertilização é tão crucial? Vamos entender. Adubar a planta antes de ela ter 2 ou 3 folhas verdadeiras não faz sentido e pode até ser prejudicial. Até esse estágio, o broto se mantém apenas com as reservas da própria semente e os nutrientes do substrato. As raízes ainda são muito frágeis para processar nutrição extra, e você corre o risco real de queimar essas raízes delicadas. A fase de 2 a 3 folhas verdadeiras é o grande divisor de águas. É quando a planta começa a fazer fotossíntese de forma ativa e se prepara para um crescimento acelerado. Só que, nesse momento, ela não precisa de uma carga de nitrogênio para disparar em altura, mas sim de suporte para sua resistência estrutural. O silício presente na urtiga funciona como a estrutura de ferro de um edifício, deixando os caules firmes e resistentes. Já o iodo, como vimos, atua como um modulador imunológico. Essa adubação não serve para forçar o crescimento para cima, mas para fortalecer a planta de dentro para fora. É o toque final na nossa estratégia para obter mudas perfeitas, robustas e compactas. Com esse cuidado, a planta se torna muito mais resistente a estresses e doenças. E isso é tudo o que ela vai precisar até o momento do transplante, ou até ser plantada no solo definitivo. Então, vamos recapitular tudo o que vimos. Como você percebeu, o segredo para conseguir mudas robustas, fortes e compactas não é um pozinho mágico ou uma fórmula milagrosa.
É um sistema completo, uma verdadeira filosofia de cultivo. E aqui está o grande pulo do gato. O maior segredo é que não existe segredo. O que existe é uma abordagem integrada. Nós começamos programando as sementes com aquele mix especial e o choque térmico. Depois, criamos um solo vivo com micorrizas, transformando cada vaso em um ecossistema real. Enganamos o tempo com o início a quente e estimulamos a competição saudável entre as raízes através da geometria correta de plantio. Protegemos os brotos com uma cobertura orgânica respirável e treinamos as raízes com a rega pulsante. Controlamos o crescimento usando o espectro de luz ideal e a variação de temperatura entre o dia e a noite. E por fim, demos aquele reforço inteligente, o nosso chá verde fortalecedor. Cada um desses passos é fundamental. Juntos, eles criam uma sinergia que transforma uma simples semente em uma planta campeã de produtividade. Esse método, que será a grande tendência de 2026, agora está nas suas mãos. Muito obrigado por acompanhar este vídeo até o fim. Se esse conteúdo foi útil para você, deixe o seu gostei e se inscreva no canal para não perder as próximas dicas de cultivo. Agora, eu quero saber de você. Qual desses passos mais te surpreendeu? Ou será que você tem algum truque secreto que gostaria de compartilhar? Escreva aqui nos comentários e vamos trocar uma ideia.